certinho? Quando der 40 minutos a nossa live, ela vai se encerrar, tá bom? Já, coloca um joinha para mim. Escutaram? Certinho. Professora Cristiane, eu vou passar na senhora como anfitriã para a senhora colocar a tela aí para começar a dar aula. Senhores alunos, por gentileza, senhores alunos, senhoras alunas, apenas assistam a aula, não tenta mexer no Zoom para poder atrapalhar, não, às vezes criar rabisco ou ficar com barulho, por gentileza. Vamos ajudar a aula da professora aí para se dar o melhor rendimento possível. Professora, estou passando agora para a senhora. Muito obrigada. Meninos, agora eu vou pegar aqui e colocar a tela para vocês da nossa aula. Eu fiz os slides para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui para vocês, sexto ano. Espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. É uma revisão de todo o conteúdo que nós vimos aí nos últimos dias. Essa revisão ela é voltada para a nossa avaliação diagnóstica que vai ter nos próximos dias. E eu espero que vocês saiam muito bem, ok? Vou voltar, eu não estou achando aqui CPMG, achei. Tenente Santana, já estou te retornando aqui, anfitrião. Deu certo? Certinho, tenente? Obrigado, professora. Já peguei aqui e estou adicionando eles. Ok. Então, vamos iniciar a nossa aula, meus queridos alunos CPMG Xavier de Almeida. Espero que vocês estejam todos muito bem, né? Que a família de vocês estejam bem. E a nossa revisão de geografia, como eu falei, voltada para a nossa avaliação diagnóstica. Deixa eu só passar a tela agora. Às vezes demora um pouquinho. Opa. Segregação ou separação. No Brasil, temos fortes traços de urbanização, ou seja, crescimento da cidade. E nós temos também lugares que são chamados de periferias, aquelas favelas que vocês já devem ter ouvido falar. O que vocês já devem ter visto acontecer, meninos? Lugares que têm aqueles condomínios fechados, com casas luxuosas, prédios, e também na cidade tem aqueles locais onde as pessoas às vezes moram debaixo de pontes, moram em locais bem precários, como são chamados de favelas, periferias, ou próprias ruas, às vezes as pessoas moram nas ruas. Então, nós temos essa desigualdade social, essa separação da população de baixa renda, ou seja, a população mais pobre, e a população mais rica, que tem acesso aos condomínios fechados, que tem acesso ao consumismo. Enquanto tem gente que não tem dinheiro nem para comprar um pão, tem gente que mora nos condomínios e tem um excesso de consumo, ou seja, pessoas que são consumistas e jogam muita coisa fora, enquanto tem outros passando fome. Então, eu trouxe aqui para vocês essa relação do nosso país, do Brasil inteiro em geral. Nós temos essa segregação, essa separação da população de baixa renda, os mais pobres, e da população de alta renda, os mais ricos. Certinho? Bota um joinha aí para mim, galera. Isso, muito bem. Falando um pouquinho de migração. Quando eu falo migrar, eu estou falando que eu estou mudando ou saindo de um local para ir para outro local, tá bom? Vamos supor que o João Pedro vai migrar de Morrinhos para Caldas Novas. Então, o João Pedro está mudando de Morrinhos para Caldas Novas. Só um exemplo, tá, João? Não vai não, senão eu vou chorar. Migração campo-cidade é a mudança que ocorre de uma ou mais pessoas do campo, ou seja, da fazenda, para a cidade. Ou seja, quando eu falo cidade, eu estou falando meio rural. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma migração campo-cidade. Então, eu estou vindo do campo para morar na cidade, da fazenda para morar na cidade. Certinho? Bota o joinha.
Estou gostando de ver, hein? Vocês estão ligados aí na nossa aula. Falando um pouquinho da teoria da deriva continental, o Alfred Wegener foi, então, o geógrafo que fez essa teoria. Vocês vão perceber que, através desses desenhos aí, nós temos, então, uma escala geológica, uma escala de vários anos, 225 milhões de anos atrás, como que eram, então, os nossos continentes? Era um continente só, chamado de Pangeia, que significa terra toda. Tá vendo que ele era bem juntinho? Já no Triássico, há 200 milhões de anos atrás na nossa história, nós temos a divisão de 2 continentes. Mas por que dividiu? Porque simplesmente nós temos o movimento das placas tectônicas. E nesse movimento das placas tectônicas no interior do nosso planeta, faz com que nós tenhamos mudanças no exterior. Ou seja, se eu dividir a Pangeia em dois continentes territoriais, Laurásia e Gondwana, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul, quer dizer que foi graças a essa movimentação das placas tectônicas. Vocês tinham noção disso, que as placas tectônicas tinham esse poder todo de transformação na nossa superfície terrestre? Sim ou não? Coloca para mim, sim ou não? Não, tá vendo que as placas tectônicas são muito importantes? De acordo com a movimentação dessas placas, ao longo dos anos, nós tivemos outras mudanças. Ou seja, foi se dividindo de outras formas os nossos continentes. Até que na data presente, atual, nós temos aí essa divisão, ó, Antártica, América, África, Ásia, a Europa, que está aparecendo aí, a Austrália, tá bom? Tá diferente lá do início das nossas divisões, da teoria da deriva continental, que era só a Pangeia, sim ou não? Tá diferente, né? Então, antes, lá no início, 225 milhões de anos atrás, nós tínhamos só um continente. Hoje nós temos, então, vários continentes, resultado, então, dessa movimentação das placas tectônicas. Quem descobriu isso? Alfred Wegener. Através de vários estudos que ele foi fazendo, e até porque ele percebeu que se ele pegar o continente aí, africano com o continente americano, dá para encaixar certinho. Essa divisão aí, ó, dá para encaixar certinho a África com a América. Isso faz... Ele teve essa noção através desse encaixe aí, que já teve épocas que a América teve que ficar juntinha com a África. E ao longo dessa movimentação, ocorreu aí uma quebra desse continente e ele se dividiu. E ainda existe uma teoria que fala, com o passar dos anos, o que acontece? Acontece, então, essa aproximação dos continentes novamente. São milímetros, mas no decorrer aí de milhares de anos vai fazer diferença, né, meninas? Nós temos 3 movimentos das placas tectônicas. A convergência, que é o encontro das placas tectônicas, que está aí bem no cantinho da tela para vocês. Quando as placas tectônicas elas se encontram, o que pode acontecer? Vamos supor que tem uma placa maior. A placa maior ela vai chegar na menor e ela vai sobrepor. Ou seja, vai fazer uma elevação no relevo. Por isso que existem cordilheiras, por isso que existem as montanhas. Cordilheiras são conjuntos de montanhas, por causa justamente dessa sobreposição. Pensa, uma placa se encontrou com a outra, vai ter uma que vai sobrepor, vai ficar por cima uma da outra. Então, na superfície terrestre, nós vamos ter uma elevação, que é chamado de altitude elevada, que nós até já estudamos o que é altitude. Lembra que eu falei para vocês na sala de aula antes de começar a pandemia? Divergência. Divergência é a separação das placas tectônicas. Com a movimentação do magma, aquele líquido pastoso em altas temperaturas no interior da Terra, nós temos a divergência das placas tectônicas. Convergência, encontro, divergência, separação. Quando as placas tectônicas separam, o que acontece, meninos? Simplesmente o material aqui do magma, ele pode extravasar.
ele pode vir à tona, ele pode extravasar e vir até a superfície terrestre, ocasionar alguns acidentes, né? Acabar com algumas propriedades de pessoas. E alguns determinados locais onde tem esse extravasamento do magma, que o vulcão entra em erupção, é culpa de quem? Desse afastamento das placas tectônicas. Nós temos ainda o movimento de transcorrência ou deslizamento. Esse é muito fácil. As placas elas podem se deslizar ou na vertical ou na horizontal, passando uma próxima da outra. Vocês estão vendo aí o desenho no canto da tela. E esse deslizamento gera o quê? Abalo sísmico. Tá sentindo o abalo sísmico aí? Eu senti, ó. Sentiu, João Pedro, abalo sísmico aí? Então, ele pode ser de baixa magnitude, um pequeno abalo sísmico, e ele pode ser de alta magnitude. Depende do centro desse abalo, onde que vai começar esse abalo. Se for mais próximo a você, João Pedro, você vai ter um abalo bem maior. Se começar bem próximo de você, então, você vai ter um abalo maior. Se começar mais longe de onde você está, João Pedro, esse abalo às vezes nem vai ser sentido por você. Tá bem? Tá bom? Nós temos as camadas do interior da Terra. Então, nós temos a crosta terrestre, que é onde nós moramos, onde nós plantamos, onde vocês estão pisando agora. Pisa aí, pisa aí, pisa aí. Pisou? Achou o chão? Isso aí é a crosta terrestre, viu, moçada? Crosta terrestre, onde nós moramos. O manto está abaixo da crosta terrestre, onde nós temos, então, o magma. Esse material passoso que eu acabei de falar, em altas temperaturas. O núcleo, ele pode se dividir em dois. O núcleo externo e o núcleo interno. Oi, Marcos, tudo bem? Saudade! Então, o núcleo externo, ele tem contato com o magma. É um local com temperatura muito elevada. E o núcleo interno, ele é um local mais sólido e é onde tem a temperatura mais elevada do nosso planeta. Ou seja, professora, alguém foi no núcleo já alguma vez? Não, nenhum pesquisador conseguiu atingir o interior do nosso planeta até no núcleo. Por quê? Porque essa perfuração, ela demanda muitos anos e equipamento eficaz para isso. O equipamento que o ser humano conseguiu produzir até hoje, eles conseguiram perfurar em torno de 15 quilômetros entrando aí no manto. Ou seja, que é quase nada em relação a chegar lá no núcleo interno. É possível? É bem difícil humanamente falando para vocês. Como usar as ferramentas que nós temos hoje em dia ainda não foi possível. Ah, mas como é que eles sabem, professora, que tem essa divisão? Através de estudos, porque quanto mais iam me perfurando, até onde eles conseguiram perfurar, eles descobriram que a temperatura ia aumentando. Ou seja, se perfurar até lá no núcleo, às vezes quem está perfurando nem vai sobreviver, certo? Tem até o filme que eu deixei para vocês verem, né? Nos finais de semana aí que vocês estão em casa, alugar Viagem ao Centro da Terra, que é bem legal, mas é um filme de ficção científica. É impossível o ser humano chegar até lá no núcleo interno, tá bom? E até se você não viu ainda, depois, se você quiser, tiver a curiosidade, é um filme bem legal. Ciclo hidrológico. Ciclo, ou seja, a água tem um ciclo, onde ela começa e onde ela termina. E é hidrológico porque vem de água. Hidro, vem de água. Número 1 aí. Vocês estão vendo que a setinha está para cima? Lembra que eu falei na sala de aula várias vezes isso para vocês? Ciclo hidrológico. Evaporação, número 1. Condensação, olha a nuvem aí, gente. Condensação é a nuvem condensando ali. O que foi evaporado vai ser condensado. E o que foi condensado vai uma hora chover. Precipitação é chuva. Precipitação pluviométrica. Lembra lá que eu falei para vocês? Retirem o seu pequeno equino das precipitações pluviométricas.
Ou seja, tirem o cavalinho da chuva, senão vocês vão ter ele molhado nessa precipitação, não é isso? Lembrou? Cadê o joia? Cadê meu joinha? Beleza. Aí vocês vão perceber que depois que vem essa precipitação, essa chuva, para onde que ela vai? Ela vai infiltrar. Claro que ela não vai infiltrar no cimento da mesma forma que ela infiltra no solo exposto. No cimento vai ser mais difícil de acontecer essa infiltração da água, ela penetrar no cimento. Mas há locais que tem uma infiltração maior dessa água no solo e tem locais que têm infiltrações menores. Essa infiltração também pode ser chamada de percolação. É a mesma coisa, infiltração com percolação é a mesma coisa. Infiltra até onde, professora? Infiltra até o lençol freático, que é um reservatório de água que nós temos, então, no interior do nosso planeta. Ok? Cadê meu joinha? Falando um pouquinho de curiosidades. Vocês, então, perceberam que eu estou batendo nessa tecla do meio rural e do meio urbano. Vocês já devem ter ido na fazenda e vocês moram no meio urbano. É a nossa realidade, a cidade. Então, na fazenda, nós temos um menor fluxo de pessoas morando, menos carro, poucas casas, um maior índice de vegetação, mais animais. Já na cidade, nós temos ao contrário, muito mais pessoas morando, uma grande quantidade de veículos. Esses veículos causam o quê? Poluição, acidente, congestionamento. Vocês viram em Goiânia já? Quando é no horário de pico que as pessoas estão saindo ou chegando, indo para o trabalho ou chegando, voltando para casa, tem congestionamento, tem acidente e o trânsito para. Quantas vezes que às vezes as pessoas saem aqui de Morrinhos e nem conseguem chegar em Goiânia por causa do congestionamento? Acontece um acidente e paralisa a BR durante não sei quantas horas. Isso tudo por causa da demanda de pessoas e de carros, de veículos no meio urbano. Os animais no meio urbano também têm uma menor quantidade. Apesar que vocês já viram várias reportagens que está aparecendo animais exóticos como cobra, escorpião, nas casas, muito mais do que antigamente. Porque as cidades estão aumentando e aí as pessoas estão tomando o lugar, então, desses animais. E esses animais, como não tem mais abrigo, lugar para morar, acaba invadindo a cidade. A culpa não é dos animais. A culpa são das pessoas que vão aumentando a cidade e o animal não tem para onde morar. Então ele vai procurar um abrigo. E pode ser que seja na sua casa, né, Marcos? O risco de escassez. Quando eu falo de escassez, eu estou falando de falta de água. Ocorre devido ao aumento da demanda pela água potável. Água potável que você pode beber, consumir. Mas só que, além de consumir, as pessoas estão pegando essa água para irrigar a lavoura, minha gente. Vocês já devem ter visto aqui em Morrinhos, próximo de Morrinhos, quantos pivôs de irrigação nós temos. E aquela água ali, que podia ser usada, às vezes, para alguém estar bebendo, eles estão utilizando para jogar na plantação e, às vezes, fica o dia inteiro ligado. Ou a noite inteira ligado. Pensa, será que isso não causa um dano ambiental? Será que vai ter pro resto da vida tanta água assim? A regeneração do lençol freático de Caldas Novas nessa quarentena. Gente, eu amei aquela reportagem, espero que vocês tenham gostado também. É uma notícia boa, apesar de tanta pandemia que nós estamos passando aí, tantas notícias ruins. Caldas Novas está tendo lençol freático, então, regenerado nessa pandemia. A água está brotando como nunca brotou nos últimos tempos, porque eles utilizavam muito nos hotéis, nos clubes, gastavam muita água demasiadamente e, ultimamente, com o fechamento de alguns clubes, hotéis, diminuiu, então, esse uso dessa água e agora o lençol freático está brotando naturalmente, se regenerando, ok? Erosão. Quando eu falo de erosão, eu estou falando de esses buracos que abrem aí no solo, que vocês estão vendo as imagens que eu trouxe para vocês. Por que abre esses buracos no solo? Porque vai retirando a vegetação natural e o solo fica vulnerável. Vem a água da chuva, vem o gado, aí vai acontecendo isso, esses rasgões no solo.
Nós temos aí, então, os estágios da erosão. O primeiro estágio da erosão são os sulcos, que são erosões superficiais, ou seja, aqueles caminhos de gado, onde o gado vai passando ali. Vocês estão percebendo que tem um caminho de gado bem do lado da tela aí para vocês, que está cheio de água. Com certeza, nesse dia aí, deve ter acontecido uma chuva, né? E a água da chuva ainda está empoçada aí nesse caminho de gado, já está profundo. E aí, nas demais imagens, vocês vão perceber que eu tenho aí, ó, uma vossoroca, uma erosão de grande porte. Essa erosão, ela ainda não está atingindo o lençol freático. Foi uma erosão que eu estudei lá na Serra, na região Serra, próximo do início da BR ali, que nós vamos para Goiânia. Saímos de Morrinhos, pegamos a GO para ir para Goiânia e depois a BR. Gente, essa erosão é causada por quê, então? Pela água da chuva e pelo caminho do gado. Isso pode acontecer em qualquer lugar? Sim. Retirando a vegetação pode acontecer. E dependendo da declividade do solo. Então, nós temos 3 tipos de erosão. Temos os sulcos, que são as erosões superficiais, caminho de gado. Ravina, que são as erosões intermediárias. E as vossorocas, que são as erosões mais profundas, que pode atingir o lençol freático. Professora, como eu sei que está atingindo o lençol freático? Vai ter água no fundo dessa erosão, vai estar brotando a água do lençol freático no fundo dessa erosão. É um impacto ambiental, viu, gente? Cheirinho de férias! Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da minha aula de geografia. Preparei com muito carinho para vocês. Nós estamos na nossa reta final, está chegando as férias. Quem quer férias aí, bate palminha. Então, um beijo. Quem quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode abrir o microfone que eu estou aqui para falar com vocês. Professora, antes deles falarem, eu quero estar avisando vocês, senhores alunos e alunas, que segundo o calendário agora não tem mais live hoje à tarde, né? Essa aqui parece que foi a última, 6º ano. Se eu não estiver enganado, acho que é a última live. É a última. E amanhã vocês têm a live cedo, viu? Vamos acordar e vamos... Eu vou desativar o som de vocês. Vocês podem abrir o som, fazer as perguntas para a professora. Vocês têm uns minutinhos ainda. Quem quiser abrir o microfone aí. Aí vocês têm que clicar em cima do microfone para abrir ele, se vocês quiserem falar alguma coisa. Ativar. Ninguém quer falar comigo? Deixa eu ver aqui, professora, desativar o som. Oi, professora. Professora, meu microfone estava desativado, por isso que não deu. Professora, a aula inteira, minha tela ficou branca, não deu para eu ver nada. Professora. Oi, professora. A senhora está mutada. A senhora está mutada. Agora não está aparecendo na tela. Cadê a professora? Cadê a professora? Gente, a aula inteira minha tela ficou branca. Professora, sabe quando não tem uma erosão? Ei, a professora não está aparecendo. Será que a live acabou? Liga o microfone, professora. Não está dando para ouvir o que a senhora está falando. E agora? Professora, o seu microfone está desligado. Já liguei. Ativei agora. Apareceu. Apareceu? Sim, apareceu. Gente, uma cada vez. Deixa o Luiz Fernando falar. Professora, sabe quando tem uma erosão? Oi. Quando tem uma erosão, pode brotar água de lá de dentro dela? Pode. Quanto maior a erosão, Luiz Fernando, ela pode atingir o lençol freático. Ou seja, no fundo desse buracão que vocês viram aí, que eu mostrei a foto para vocês, pode estar brotando água. E essa água vem de onde? Do lençol freático, tá bom? É um reservatório de água que fica no interior da nossa superfície terrestre. Ô, professora. Quem tá falando? Eu, Thiago. Deixa o Thiago falar então, gente. Professora, uai, eu
tava aqui, minha tela aula inteira ficou preta, ué. Não ficou vendo nada. Mas você conseguiu me ouvir, Thiago? Consegui. Conseguiu? Sim. Certinho. Gente, essa aula vai estar sendo disponibilizada também no YouTube, tá bom? Então, Tá bom. a Felipe Santana vai organizar para nós. Está sendo gravada essa aula e vai estar sendo disponibilizada pelo YouTube também. Porque se tiver necessidade, vocês podem retornar nessa aula e tirando também as dúvidas para vocês fazerem a avaliação diagnóstica de forma que vocês possam ter um sucesso aí. Tá bom. Tá bom. Certinho? Quer falar, Maria Eduarda? Professora. Mariana? Professora. Pode falar, Mariana. É a Mariana que quer falar? Professora. O microfone dela, Mariana, tá mudo, professora. Então, quem quer falar comigo? Professora. Eu. Professora, Fala o nome. Quem quer falar? Giovana, Giovana, pode falar, Giovana. quem não conseguiu acessar essa aula, o que tem que fazer? Quem não conseguiu acessar, pode estar indo no YouTube depois e assistindo a aula, tá bom? Novamente. Mas nas Tá bom. próximas lives que nós tivermos, vocês deverão participar, tá bom? Tá bom. Professora. Vai ter mais Oi. dias? Quem tá falando? É a Ana Laura. Ana Eu achei a aula Laura, muito pode falar. interessante. Eu achei a aula muito interessante. Que legal, Ana Laura! Muito obrigada. Eu fiz com muito carinho para vocês. Que bom que você acha interessante. Professora, eu achei a aula interessante e produtiva. É verdade. Bom, vocês estavam com saudade de mim? Sim. Muita! Também tô morrendo. Professora. Professora, saudade das ocorrências. Tomara que em agosto a gente se vê de novo. Pra você, Thiago. Saudade da senhora danar comigo da ocorrência. Saudade de ocorrência. Saudade de tomar os tomos da escola. Tem mais alguma pergunta? Não. Nós estamos encerrando. Professora. Professora. Oi. Eliseu. Eliseu, pode falar. A aula amanhã vai ser que hora? Você tem que olhar lá no calendário que está disponibilizado na página do colégio, tá bom? Obrigado. Olha no Instagram do colégio que você vai olhar, vai ver lá o calendário de vocês de aula, tá bom? Tá bom. Giovana, quer falar? Voltar em agosto? Giovana, nós ainda não sabemos, eu não tenho essa informação para te passar, minha filha. Até porque nós estamos aí no pico dessa pandemia. Tudo que nós queremos é voltar ao normal, o mais breve possível. E assim que nós conseguirmos, nós estaremos voltando, mas com segurança, tanto para vocês quanto para nós, do grupo gestor, os professores, todos do colégio. Professora. Ok? Ok. Oi. Tipo, se for voltar mesmo, aí vai voltando a usar máscara. Vai voltar usando máscara. Eu não sei falar essas informações. Tem mais alguma dúvida sobre o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, meninos? Não. O que vocês mais gostaram de aprender? Erosão. 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 A maioria gosta de erosão. Hidrologia. Eu queria poder levar vocês na erosão. É muito legal, mas é muito perigoso. Tchau, professora. Obrigado. Os meninos cai tudo lá dentro. Tem muita aula. Um de cada vez. Obrigado por tirar minhas dúvidas, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Nós encerramos a nossa aula. Faltam 6 minutinhos para terminar. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa avaliação diagnóstico para vocês, tá?
Lembrando que vocês vão poder acessar novamente esse conteúdo, para tirando as dúvidas e fazer a avaliação diagnóstica, beleza? Beleza. Sim. Senhor. Então tá bom. Se cuidem, usem álcool em gel, usem máscara quando for sair de casa. Tenham bastante Professora, cuidado, eu quero ver todos muito bem. professora, Oi. de tanto lavar a mão já tá até ardendo. Mas é assim mesmo, né? O importante é que vocês estão bem, né? Ô, professora, de tanto eu passar álcool, minha mão ficou enrugada. Isso, Minha gente, mão tem tá que tudo passar- cascada. Isso mesmo, tem que usar o álcool, tá bom? Professor, espero encontrar você em agosto. Eu também espero encontrar vocês. Eu também. Nós vamos nos encontrar. Mas quem quer férias aí? Bate palminha, que eu quero ver. Não sobrou um sem bater palma, professora. Nós não tivemos descanso não, né? Mas valeu a Como é que pena. o menino dá Até conta de bater aqui, palma? nossa, Você é nós doido. não deixamos a desejar. Eu quero parabenizar vocês por todo o empenho, tá? Por mais que nós estamos passando por toda essa dificuldade, eu quero parabenizar vocês por tudo que vocês estão fazendo, as atividades que vocês têm feito, o retorno de vocês no fórum, quando vocês escrevem, eu vejo e coloco lá a resposta para vocês. Muito obrigada. Eu espero que tudo isso passe e nós teremos um grande aprendizado, né? Nós não esperávamos passar por toda essa pandemia, por toda essa situação de vírus, mas nós vamos ter um grande aprendizado. Nós estamos aí aprendendo a mexer com essa tecnologia ao nosso favor, né? Agora vocês não estão usando a tecnologia só para jogar ou para entrar nas redes sociais. Professora, Acaba que isso é um aprendizado. de tanto computador e internet, eu tô virando hacker já. Olá, velho, Anonymous. Hacker eu já sou há muito tempo. Há muito tempo eu já sou, macho. Lá, velho, já muito. Vocês são demais, gente. Muita saudade. Também estou com muita saudade. Que bom, eu fico feliz. Então, um grande beijo para vocês. Nós vamos encerrar aqui a nossa aula. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, 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 obrigado. Professora. Tchau, obrigado.